Olá, meu nome é Ellen Cardoso, eu sou psicóloga e hoje eu venho falar aos professores e professoras da rede pública de São Paulo que na próxima semana retornarão às escolas para a retomada das aulas presenciais. Eu tenho recebido algumas professoras na clínica e também tenho conversado muito com colegas que são professoras, coordenadoras de escolas públicas e tenho percebido nesses relatos sentimentos e emoções muito parecidas, na grande maioria das vezes ansiedade, angústia, tristeza, resultando também em insônia e diversos outros sintomas relacionados. Diante disso, conversando com essa colega, acabamos tendo essa ideia de gravar esse vídeo direcionado a essas professoras e professores, então deixando claro que aqui o objetivo não é abrir uma discussão quanto ao retorno ou não das aulas presenciais. Acho que sim, é um debate importante, mas a proposta aqui é para os professores e professoras que de fato vão retornar na próxima semana ou ainda que haja um adiamento, vão retornar em breve, para propor algumas reflexões e também algumas ações que possam auxiliá-los nesse retorno e também com todas essas demandas que eu tenho recebido. Então, o objetivo é falar um pouco aqui sobre saúde mental, tanto dos professores como também dos alunos. Bom, ao refletir sobre todas essas questões, a primeira palavra que me veio em mente foi acolhimento. E quando a gente pensa em acolhimento, acho que a primeira coisa que nos vem, que nos remete, é sobre o outro, né? É acolher o outro. Mas nesse momento eu gostaria muito de chamar a atenção no sentido do autoacolhimento, porque para que você, professor e professora, consiga acolher esses alunos, consiga dar conta de questões tão delicadas, de sentimentos que eles trarão nesse retorno, também de ansiedade, de medo, de inúmeras dúvidas, de luto, porque também muitas perdas aconteceram dentro desse período, mas em primeiro lugar é importante que vocês consigam se acolher e acolher cada um desses sentimentos, dessas emoções que afloraram durante esse período e que agora com a aproximação da retomada estão ainda mais à flor da pele. Então não silenciem, não se negligenciem, olhem para cada um desses sentimentos e acolham e aceitem e reflitam sobre cada um deles também. Então se olhem com mais amor, com mais paciência a cada uma dessas dificuldades e aceitem os seus limites, as suas fraquezas e respeitem esses limites, de forma que vocês entendam que também estão inseridos em toda essa situação, também vivenciaram situações muito difíceis durante esse período, então que vocês consigam aceitar o profissional, a profissional que vocês podem ser nesse momento. Então, claro, se dedicando da melhor maneira possível, mas respeitando o seu limite, respeitando aquilo que é possível fazer. Então, tentando também se cobrar menos. Acredito que a partir disso, parte desses sentimentos de ansiedade, de angústia também tendem a diminuir. E olhem também para cada um desses sentimentos e dessas emoções, fazendo uma reflexão, tentando compreender de onde eles vêm e o que vocês conseguem dar conta nesse momento, o que vocês conseguem fazer para lidar com esse sentimento e não simplesmente ignorá-los. Também pode ajudar muito ter uma rede de apoio, principalmente pensando em profissionais também, em outros colegas de profissão, então com quem vocês possam se abrir, possam compartilhar
essas emoções, possam compartilhar dúvidas e problemas que vocês estejam enfrentando dentro da sala de aula. Acredito que muitos de vocês já tenham formado grupos de WhatsApp, mas para aqueles que não o fizeram ainda, eu acho que esse é um ótimo recurso, porque essa troca certamente vai ajudá-los a acolher um ao outro, a encontrar soluções para questões um pouco mais difíceis, uma vez que, infelizmente, a gente sabe que há pouco recurso na escola pública, há pouco investimento. Então, onde se deveria haver uma equipe multidisciplinar, onde se deveria haver um apoio psicológico também para os professores, sabemos que isso não acontece, então isso acaba agravando um pouco não, né? Significativamente, agravando bastante toda essa situação, mas já que não temos esse recurso que seria fundamental, que vocês consigam se auxiliar, consigam se ajudar. Além disso, que vocês consigam também olhar para a sua saúde, que não se negligenciem, olhem para a saúde mental, para a saúde física, e dentro da rotina, que eu sei que não é fácil, eu sei o quanto é desgastante, muitas vezes tendo que trabalhar para além da escola, né, para dar conta de tudo, mas que vocês consigam encaixar dentro disso o autocuidado. E aí eu digo até mesmo no sentido mais simples, né, de conseguir se alimentar da melhor maneira possível, claro, cada um dentro da sua realidade, dentro das suas condições, mas tomar água, de alguma forma conseguir praticar algum tipo de atividade física, seja fazendo parte do percurso do trabalho a pé, ou seja subindo a escada do prédio, mas de alguma forma que vocês consigam encontrar uma maneira de colocar isso na rotina, de tomar água, de ter momentos de descanso, de ter momentos de lazer, seja ele da forma como for, assistindo um filme que gosta, uma série, enfim, se perguntar, né, o que nesse momento eu posso fazer para mim, para me cuidar, pelo meu bem-estar, pela minha saúde física e emocional. E é claro que se vocês não estiverem dando conta disso, procurem ajuda profissional, procurem um profissional de saúde mental para ajudá-los a atravessar esse momento. E sei também que muitos não têm recursos financeiros para dar conta disso. Então, para quem não tem um plano de saúde ou não tem a possibilidade de pagar um profissional particular, existem alguns grupos, alguns coletivos que oferecem atendimento em grupo ou individual também, e vocês conseguem encontrar isso pelo Google ou até mesmo nas redes sociais, ainda mais fácil. E ao final do vídeo eu vou deixar o meu contato também para quem quiser maiores informações sobre isso. E falando então do autoacolhimento e do autocuidado, pensando e olhando para isso com carinho, com a atenção que merece, a partir disso sim a gente consegue olhar para o acolhimento dos alunos. E nesse sentido, a minha principal proposta de reflexão é da necessidade que esses alunos terão nesse momento de falar e de serem ouvidos, porque sim, eles vão trazer, né, nessa mochila muitos sentimentos que talvez não conseguiram dar conta durante esse período, não tiveram alguém que pudesse acolher, que pudesse explicar. A gente sabe que durante esse período a desigualdade social ela ficou ainda mais evidente, então muitas famílias que já encontravam dificuldades passaram a ter dificuldades maiores ainda, e nesse sentido o professor já vinha, mas agora principalmente se torna uma referência na vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, que vocês consigam, obviamente, como eu falei, dentro do limite de vocês, se respeitando e se cuidando também, que vocês consigam acolher esses alunos, propor uma roda de conversa, estarem atentos a esse conteúdo que eles vão trazer, principalmente validar esse sentimento, acolher esse aluno verdadeiramente, e também proporcionar a eles essa oportunidade de se
se ouvirem, de um ouvir o outro, acolher um ao outro, respeitar o momento do outro. Então acho que é uma importante oportunidade de ensinar os alunos sobre isso também, sobre escuta, sobre cuidado, sobre autocuidado. Então isso que eu estou falando para vocês também pode ser repassado a eles, naturalmente respeitando o nível de maturidade, a idade de cada um. E que a gente aproveite isso agora e que essa prática de roda de conversa, de se ouvir, de se colocar ao lado do aluno, para quem ainda não tem essa prática, que possa se tornar uma prática diária, né? E acredito também que estarmos juntos nessa mesma situação da pandemia, claro que a gente sabe que cada família, cada criança enfrentou, apesar de estarmos vivenciando esse momento juntos, cada um vivenciou isso de uma forma, mas isso de certa forma nos aproxima, né? Aproxima o professor do aluno também, e isso pode ser aproveitado para um estabelecimento de vínculo, para essa aproximação, para ganhar a confiança desses alunos. Então, acredito que nesse momento esse seja o maior investimento mesmo, em dar a eles a oportunidade de falar e nos colocarmos, isso falo como profissional da saúde, mas também falo aos professores, de se permitirem escutá-los verdadeiramente. E por último, mas não menos importante, sobre a responsabilidade com todos os cuidados em relação aos protocolos sanitários, em relação à prevenção do vírus. Sabemos também o quanto é negligenciado e o quanto faltam recursos nesse sentido para as escolas, para que esses protocolos sejam cumpridos, mas que cada um de vocês consiga da melhor maneira possível cumprir todos esses protocolos, pensando na sua própria saúde em primeiro lugar, mas também na saúde desses alunos, das famílias deles, apesar também de sabermos que muitas famílias não tiveram condição de manter o distanciamento porque tiveram que trabalhar ou por diversos outros motivos, que muitos talvez não tenham nem recursos para comprar máscara, para comprar álcool, mas que dentro da realidade de cada escola e de cada professor consigam respeitar e cumprir e ensinar também aos alunos a importância de se cumprir cada um desses protocolos. Bom, eu espero que essas palavras possam ajudá-los, que vocês consigam verdadeiramente se olhar, como eu falei, vou até repetir aqui, se olhar, respeitar os seus limites, e apesar do enorme desafio que será essa retomada, para além de todas as dificuldades que já acontecem nas escolas públicas, que vocês consigam se olhar e se cuidar e se priorizar também, isso falando diretamente aos professores, e que a partir daí consigam também continuar olhando para essas crianças, mas tendo como prioridade a sua saúde, além, claro, das suas famílias e da vida pessoal também, que não pode ser deixada de lado de forma alguma. Então, eu vou deixar o meu contato, meu e-mail, que é atendimento@elencardoso.com. Quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, a gente pode pensar numa live, de alguma forma falar, aprofundar um pouco mais sobre esse tema, que aqui está sendo falado de forma um pouco mais superficial, mais sucinta, e também pensar e propor outras estratégias, assim como passar esses contatos das redes de apoio que eu falei há pouco. Aproveito também para falar sobre a minha imensa admiração e gratidão, e aqui eu falo também como mãe de uma criança em idade escolar, então meu respeito e a minha admiração por todos os professores. Obrigada.